Isso não é um conselho, isso é uma anotação que eu faria de madrugada. Oi, gente, tudo bem? Eu voltei para a gente conversar hoje um pouquinho sobre medo de se envolver. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Isso para mim é um assunto que não faz muito sentido, né? Por mais que a gente tenha conversado um pouquinho no outro episódio, quando eu falei que da minha ansiedade, do meu relacionamento, né? Eu nunca encarei, e por mais que, tipo, foi muito superficial, né? Eu contei só uma parte da minha vida pra vocês. Mas assim, eu já tive em relacionamentos ruins, né? Eu já tive em relacionamentos não recíprocos, em onde só eu me importava. E nada disso me fez ter medo de me envolver com ninguém, de nenhuma forma. É claro que, assim, todas as experiências que eu tive, né, que eu passei, me fizeram, criar filtros, né? Então, por exemplo, se tem coisas que eu sei que não são pra mim, que não funcionam, eu consigo equilibrar. Então, uma coisa que pra mim, tanto que isso é extremamente abusivo, tóxico, né? Tratamento de silêncio. Quando aquela pessoa, você te dá um gelo porque ela não gostou, porque ela tá brava, não sabe resolver. Então, assim, isso é uma coisa que eu não admito, não funciona pra mim. Só que isso não significa que de primeira, porque assim, é aquilo. Às vezes isso um comportamento de uma pessoa evasiva, aquela pessoa que não sabe confrontar os outros, né? Então, às vezes ela foge com medo de ter uma conversa séria. Então, nem sempre ela tá tentando te manipular, né? Então, assim, se acontece de primeira, beleza, né? Ok. Se eu tiver uma oportunidade, se eu tiver intimidade, se eu achar que a relação vale a pena, eu chego e falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Esse tipo de comportamento pra mim não dá, não acho que é legal, não funciona. Se a pessoa concorda, né, e fala assim, pô, beleza, isso não era a minha intenção, corrige e vida que segue não faz mais isso, pô, que legal, muito bom. Agora, se a pessoa escuta por um ouvido e sai pelo outro e continua se comportando assim, bom, é, um, um beijinho e tchau, tchau, né? Porque isso é uma coisa negociável pra mim. Não é sobre você se jogar de cara, né, e tudo mais. Não é sobre isso, não. É sobre você não ter medo de viver experiências, né, de conhecer pessoas novas, de deixar seu coração bater mais forte por outra pessoa. Até porque, se você ficar sempre achando que as pessoas vão te fazer mal, como é que você vai viver sua vida, né? Porque eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu tenho a vontade de ter um relacionamento assim pra vida inteira, que é um relacionamento amoroso com o homem dos meus sonhos, com o homem da minha vida, assim, né? E eu sei que ele não vai chegar perfeito, pronto pra mim, da mesma forma que eu não vou estar perfeita e pronta pra ele. O que vai acontecer é que eu acredito que ele vai estar disposto a estar comigo, como eu vou estar disposta a estar com ele. E isso é uma parte importante do relacionamento, né? Porque quando você quer estar com alguém, você melhora por você mesmo, porque você gosta de estar com aquela pessoa. E você aprende que a vida é uma troca. Você aprende que não é na primeira discussão que você vai embora, não é só porque a pessoa te faz sim que você vai ficar. Não é assim, você aprende a se envolver, né? Por isso que quando a gente fala o medo de se envolver, não faz sentido na minha cabeça. Porque a menos que você escolha viver a sua vida sem um relacionamento assim, né? Porque não é o sonho de todo mundo. Tem muita gente que tem vontade, eu quero ter uma carreira e viajar o mundo, e pra mim isso é suficiente. E, gente, tá tudo bem. Aqui eu tô falando com as pessoas que têm o sonho de ter um relacionamento duradouro, um relacionamento assim que anda junto com você, né? Então, o que eu queria entender, assim, se você que tá me escutando, e você discorda de mim, você acha que o medo de se envolver é muito maior do que qualquer outra coisa, traz seu ponto de vista, porque eu realmente quero entender. Porque assim, é aquilo. Olhando de fora, como uma pessoa que não tem medo de se envolver, eu olho para aquela pessoa que tem e eu penso, bom, talvez no passado, né, com certeza alguém te traumatizou, ou você viu relacionamento dos seus pais, da sua família, né, que, tipo, te trouxeram muitas lembranças ruins e emoções ruins, e você acaba grudando isso no relacionamento, e talvez você tenha medo por causa disso. Só que você nunca vai saber de verdade se você não tentar. Até porque as pessoas realmente são diferentes, tá, gente? Por mais que assim, é uma coisa do nosso cérebro a gente procurar padrões, né? A gente repetir. Se você
tá por aqui, se você tá aqui no meu canal, eu acredito que algum despertar de consciência você já teve, né? Você já começou a perceber alguns padrões, algumas coisas, então você entende que se você não estiver consciente das coisas que estão acontecendo, você vai ser levado pelo piloto automático. E eu não sei vocês, mas assim, o meu piloto automático não estava muito bom, não. Então, eu prefiro estar consciente e fazer as coisas um pouquinho mais devagar, mas indo para um lugar melhor. Porque é aquilo, né, gente? Não é porque a gente está consciente que agora todas as nossas ações vão ser certas e nossas opiniões vão estar certas, nossos posicionamentos vão estar certos. Não, a gente continua errando, só que agora você, né, sabe o que você está escolhendo. Então, isso é uma parte importante, né, de você se envolver. E acho que é por isso que eu também tenho esse destrave, desse medo de me envolver. Nunca foi um problema pra mim, mesmo com alguns relacionamentos que eu tive, né, que não foram muito legais. Só que eu acho que faz parte. Não tem como eu realizar o meu sonho de viver um relacionamento pra minha vida se eu não me envolver com pessoas, sabe? É claro que assim, eu tenho em mente o que eu quero para um relacionamento, o que é viável, o que não é, o que é negociável, o que não é. Então, quando eu tô conhecendo um homem, quando eu tô conhecendo um cara, eu logo de primeira não, né, gente? Porque assim, o primeiro você vai ter aquela primeira impressão, né? Não tem como você julgar, a menos que, nossa, seja muito escrachado, diferente do que você quer aí, pelo amor de Deus. Mas assim, você vai conhecendo a pessoa, você vai entendendo se dá pra você conquistar o que você quer, se não dá. E aí você vai riscando, sabe? Por isso que eu falo, eu realmente, gente, se eu gosto de alguém, eu gosto de verdade. Eu sou extremamente 880, igual aquela música do Lua Santana lá, meio termo, que água morna não serve nem pra chá. Essa sou eu. Então, ou eu gosto ou eu não gosto. Então, assim, se eu olho e rola todo aquele encantamento, aquela química, aquela disposição, eu vou até onde dá. Gente, se der pra vida inteira, ufa, que lindo. Mas se não der, pronto, acabou, gente. Acabou. Eu tô falando que é fácil? Não tô falando que é fácil, tá? Porque, assim, é o que eu falei, eu sou extremamente intensa, então eu sinto muito tudo. Então, se eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Mas se eu tô triste, gente, eu tô muito triste. Então, assim, não é como se eu não tivesse sofrido, mas, gente, eu não morri até hoje por causa disso. Sabe aquele, o coração partido mata. Gente, é triste. Dói pra caramba. Você, tipo, gostar de alguém e a pessoa não gostar de você. Dói. Mas, vida que segue, né? Até porque não é por sua causa que a pessoa não gosta de você. Gente, dificilmente, assim, ó. é, eu falei agora de filtrar as pessoas, e aí eu falando agora que a culpa não é sua. O que eu quis dizer é que, tipo assim, não é porque você não tá junto da pessoa que a pessoa é de todo ruim. Às vezes ela tem coisas que não combinam com você, mas que vão combinar com a Maria, com a Adriana, sabe? Com outra pessoa, gente. Quantas vezes você já não escutou aquela coisa? Ai, porque meu ex-namorado era terrível, mas ele faz de tudo pra atual namorada. Gente, porque as pessoas elas mudam, né? De acordo com as pessoas que elas se envolvem, as coisas batem, as coisas não batem. Então, assim, não fica se culpando. Ai, será que eu não fui suficiente? Será que. Não, gente, não é assim, sabe? Vamos ter um pouquinho mais de compaixão por nós mesmos, sabe? Porque é óbvio que a gente não é perfeito, não é bom em tudo, mas caramba, a gente tem coisa boa pra oferecer, tá? Então, é real que na minha suposição, no meu ponto de vista, na minha realidade, uma pessoa que tem medo de se envolver, na realidade, é porque ela tá insegura, tá? Ela não sabe o que ela tem de bom pra oferecer, ela não se conhece. E ela fica com medo, medo de tudo, medo de não ser suficiente, medo de aguentar, medo de não conseguir acompanhar, medo de ser taxada de qualquer coisa. Então, se você que está me escutando, você pensa dessa forma, né? Esse medo, eu não consigo porque eu tenho medo de ser, sabe? Então, primeiro, se olha no espelho, calma, dá uma respirada. Procura entender o que que você gosta em você mesmo. Se você falar, não gosto de nada, gente, impossível, tá bom? Impossível você não gostar de nada em você. Se você não gosta de nada, você vai lá, você chama sua mãe, seu pai, sua irmã, sua melhor amiga, a pessoa mais próxima que você tem de você, e fala assim, olha, me diz aqui o que que em mim faz com que você me ame, tá? Porque às vezes com os nossos olhos a gente não consegue enxergar coisas boas em nós mesmos, né? Mas com certeza as pessoas que te amam, alguma coisa boa elas têm pra falar de você. Então, se você de forma alguma consegue ver alguma coisa, vai atrás desse ponto de vista e começa por aí, tá? Vê o que você tem de bom. Às vezes a pessoa fala assim, ai,
Eu não me acho bonita, mas eu me acho gentil, inteligente, ambiciosa. Poxa, começa por aí. O que que te faria se sentir mais bonita? Porque a beleza, gente, não é só se olhar no espelho. Tá bom, é muito bom você se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo, cara, é incrível. Mas não é só isso. Você tem que ter uma personalidade, sabe? Você tem que ser quem você é. E, gente, não tem nada melhor nessa vida do que ser autêntico. Eu lembro até uma vez que, assim, ó, quando eu era mais nova, eu tive assim, eu era uma criança muito bonita e eu fui uma pré-adolescente muito feinha, tadinha, meu Deus do céu, muito feinha. E aí eu tinha umas amigas que sempre, tipo assim, era aquela época que tinha ESC-FM, essas coisas, sabe? E a gente mandava aquelas perguntas, ai, me define em uma palavra, não sei o quê. E eu lembro que uma das minhas amigas, a gente não era tão amiga assim, mas a gente andava junto, né? E eu mandei, e ela me respondeu com autêntica. Gente, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim, bom, então eu sou uma horrorosa, né? Porque assim, a única coisa que ela pensou foi autêntica. Só que hoje, eu olho pra trás e penso assim, gente, eu realmente sempre fui eu mesma. E isso gerou muito desconforto pra mim, né, ao longo da minha vida. Por quê? Às vezes a minha opinião não era o que todo mundo tava pensando. Às vezes o que eu queria usar não era o que todo mundo tava usando. E, gente, isso não quer dizer, ai, porque ela é diferentona, gente, não é isso. Eu tinha uns gostos, assim, meio exóticos, a minha opinião, eu sempre tive opinião muito forte, mas isso não quer dizer que, tipo, eu sempre tava certa. Ai, nossa, gente, a protagonista, tudo bem. A minha realidade, eu sou a minha protagonista mesmo. Mas, naquela época, eu não tava pensando assim, eu só era desse jeito. Então, depois quando eu me toquei, né, que eu realmente era uma pessoa autêntica, eu vivia da minha forma, e isso às vezes incomodava muito ou encantava muito. Isso foi uma das melhores coisas pra mim, porque era aquela mesma coisa, tipo assim, eu tinha um cabelão comprido, mas o meu cabelo sempre foi enroladinho, enroladinho assim, gente, porque ele não queria nem ser encaracolado e nem ser cacheado. E nem ser ondulado, ele queria ser tudo. Então ele era enroladinho, tá? Porque era, cada hora ele queria uma coisa. E eu não sabia cuidar dele, então eu alisava o cabelo. Eu ficava terrível de cabelo liso. Terrível, terrível. E assim, eu queria entrar na onda do padrão e não sei o que, não dava, sabe? Então, assim, gente, quando eu aprendi que tinha muito valor em eu ser eu mesma, as coisas mudaram pra mim. Mudaram demais. Eu comecei a ter mais confiança. Eu comecei a ver que eu não era bonita igual as outras pessoas, não. Mas eu era bonita sim. E, gente, você não precisa que as pessoas fiquem falando que você é linda. É óbvio que é muito bom você escutar isso. Só que se você parar pra pensar, né? Se todo mundo é um reflexo de você mesmo, se você começar a se achar, saber, sentir, gostar do que você olha, as coisas vão refletir dessa forma. É assim que o mundo funciona. Então, para de pensar o que os outros vão pensar, né? Tipo, assim, foca no que você tá pensando, o que é importante pra você. Para de ter medo de se envolver com o outro por não ser suficiente. É óbvio que você vai refletir isso se é isso que você está emitindo. E eu não tô falando de energia, tá, gente? Tô falando de ponto de observação. Se você olha para uma situação e você acha, você fala assim, olhando desse ponto de vista que só dá pra estar tudo errado, é isso que vai acontecer. Desculpa, tá? A menos que a sua, você tenha uma fé muito grande em você que, por baixo desse ponto de vista, sustente o dar certo, não vai dar certo. Então, assim, vamos lembrar que assim, a gente tem uma vantagem absurda, porque a gente tem conhecimento das leis universais, a gente sabe como o mundo funciona, a gente sabe que o externo aqui é só um reflexo do interno. Vamos trabalhar isso, vamos parar de ter medo de se envolver, sendo que você, ao invés de ter medo, você pode ter assim, amor, sabe? Para de esperar o outro te tratar da forma que você queria ser tratada. Espere ser tratado dessa forma. Saiba que a única forma de ser tratada é essa, que é inegociável. É inevitável você ser tratada dessa forma, porque essa é a única forma que você aceita. E isso eu não estou dizendo na forma de você bater de frente com as pessoas aqui do lado de fora, ser arrogante, não, porque vocês sabem que o trabalho não é do lado de fora. O trabalho é do lado de dentro. Seja fiel a quem você é, seja fiel a quem você escolheu ser, seja fiel à decisão que você tomou de como a sua vida vai ser, de como ela deve se parecer e como não deve, porque você também tem que saber o que você não quer, tá? E não aceite o que não é o que você quer. Se você quer um vestido azul, você não vai aceitar um vestido roxo quase azul. Você vai aceitar um vestido azul, tá? E é claro, voltando, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, tá? Porque ao mesmo tempo que eu compartilho com vocês a minha visão, eu também tô vivendo, tá?
eu coloco em prática todas as coisas que eu aprendi. Então, não é fácil, não é fácil. Só que é o que eu falei, isso coloca a gente uns 100 passos à frente das outras pessoas que não têm esse conhecimento. Então, talvez, é outro talvez que a gente vai voltar. Não, não é por isso não. Quer saber? Não é por isso. Olha pra você ver, a minha posição em relação a não ter medo de se envolver veio muito, muito antes de eu tomar consciência de que nós éramos uma consciência, né? De que, na verdade, o mundo é só uma ilusão. Porque, no fundo, eu sempre tive esse desejo, né? De viver esse relacionamento, de ter esse amor, assim, sabe? Que brilha seus olhos aí no seu coração. Então, por mais que eu não entendesse que, tipo, realmente estava na minha mão, eu sempre quis isso. Então, eu falei assim, o único jeito é botar minha cara a tapa, né? Então, se de tudo isso você ainda não achou convincente o que eu falei, testa você mesmo, né? Tipo, você tá conhecendo alguém novo, vê, não fica com tanto medo. Assim, você não precisa se jogar de cara, dá pequenos passos, né? A vida não requer que você pule de um precipício pro outro, assim, não é isso. Ela quer que você dê um passo. Dê um passo numa direção diferente. Dê um passo de coragem, de falar assim, bom, mas e se eu for tudo isso sim? E se eu tiver muito pra oferecer sim? E se essa pessoa se encantar por mim sim? Sabe? Eu acho que não custa nada. Eu acho que a chance de você ser feliz é muito grande. E eu espero que você pense sobre isso. E se ainda assim você discorda de mim, me conta, porque eu quero realmente entender. Quem sabe a gente não chega a algum outro ponto. Fiquem com isso. Até a próxima.